Vamos abrir o texto sagrado, a palavra de Deus, no livro de Judas. Este Judas é meio irmão de Jesus, porque ele é filho de José e Maria, assim como Tiago, o escritor da epístola, também meio irmão de Jesus e irmão de Judas, por parte de Maria e José. Vamos ler juntos, irmãos, todos a uma só voz, a epístola de Judas. Judas, todo o capítulo. Leiamos juntos. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam. E quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Coré. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos, sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a esses foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor,
detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Podeis sentar. Que o Senhor aplique a sua palavra ao nosso coração. Irmãos, baseados na epístola de Judas, meditemos neste tema. A reforma protestante do século XVI prova que a igreja tem consciência de sua missão política. A carta de Judas é extremamente atual e é extremamente política. Por favor, não tenha medo da palavra política, porque se você tem certidão de nascimento, então você é um ser político. Se você tem um nome, você é um ser político. Se você tem algo registrado no teu nome, se você tem um RG, um CPF, naturalmente você é um ser político. A política não é má. O que é mal é a corrupção da política. O ser membro de igreja, obviamente, não é mal. Mas Judas está denunciando aí que na igreja há dissimuladores. Na igreja há discípulos de Caim, há discípulos de Balaão, há discípulos de Coré. Na igreja há dissimulados. E nem por isso a igreja é ruim. A igreja é o corpo vivo de Cristo. A igreja é uma instituição divina. A igreja, ela vive pela misericórdia, pela graça, pela compaixão de nosso Senhor. É dever cristão batalhar pela fé. A reforma protestante do século XVI é, depois do advento do cristianismo, o maior ato político da história. Perceba que, inclusive, a história registra, a teologia bíblica registra que a vinda de Cristo, o dia da plenitude do tempo, aconteceu graças à Pax Romana, graças ao idioma grego, a língua universal da época, graças às estradas perfeitas construídas pelos romanos, aos correios romanos. Tudo isso corroborou, tudo isso cooperou para o advento do Messias. O cenário todo esteve preparado para a vinda do Messias. A reforma protestante do século XVI é um ato político. Martinho Lutero, como nós vimos hoje de manhã na aula do pastor Marco Antônio, os precursores da reforma, Savonarola, João Russo, Wycliffe, homens de letra, homens verdadeiros doutores, homens da educação, homens da academia, eles poderiam muito bem ter continuado na sua vida. Eles poderiam muito bem estar sossegados na sua vida, mas não, eles resolveram batalhar pela fé, eles resolveram enfrentar a luta pela fé. É o caso de Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele não ficou sossegado no seu canto, ele não se acomodou como um doutor da igreja, o status que tinha. Ser um doutor em teologia era o mais alto nível na sociedade. E ele era um renomado. Assim como Calvino lá em Paris, eles poderiam ter ficado quietos. Eles sabiam que falar a verdade significava estar mexendo num vespeiro, estar mexendo numa casa de marimbondos. Ele sabia que falar a verdade, que ensinar a palavra com autoridade, com autenticidade, estaria mexendo com as estruturas do governo do mundo de então. Mas eles fizeram isto. Eles batalharam pela fé. O cristianismo rompeu com as estruturas de uma política centrada no homem, para ensinar aos homens que a verdadeira política é centrada em Deus. Por que é que nós cuidamos da nossa casa no temor do Senhor? Porque a política da boa educação é dada por Deus. Por que é que nós disciplinamos nossos filhos? Por que é que nós professamos a nossa fé? Por que é que nós dizemos não a tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus? Por que é que nós abominamos festas e tradições e folclores, por exemplo, como este, bem elucidado aqui pelo pastor Lucas, essa famigerada Halloween, que infelizmente incautos crentes
terminam de alguma forma cedendo, terminam de alguma forma cooperando, copiando e aceitando as suas práticas, por falta de conhecimento, por falta de doutrinação. Queridos, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Foi Jesus quem disse em Mateus 6,33, a epístola de Judas foi escrita especialmente para momentos como este em que estamos vivendo no Brasil e no mundo. Um momento de secularismo, um momento de humanismo, um momento de hedonismo, a busca do prazer pelo prazer, um momento de relativismo, tudo é relativo, tudo pode. O que é importante é ser feliz, o hedonismo. O que vale é buscar a felicidade, o que vale é fazer aquilo que a gente gosta. Não é assim que aprendemos com a Bíblia. Não é assim que aprendemos com Cristo, não é assim que aprendemos com a palavra de Deus. A palavra de Deus manda que nós neguemos a nós mesmos, como bem citou o pastor Lucas há pouco, que nós inclusive fujamos da aparência do mal. A palavra de Deus nos ensina que nós fomos chamados para ser santos, separados para Deus. Então Martinho Lutero, na verdade, movido pelo Espírito Santo, assim como os precursores, eles entenderam que não bastava aceitar a fé, não bastava aceitar a doutrina, não bastava fazer a pública profissão de fé, era necessário, como ensina a Bíblia, batalhar pela fé, defender a fé. É preciso, como diz a Bíblia, ser sal da terra e luz do mundo. É preciso, como diz a Bíblia, honrarmos a missão que o Senhor nos deu de embaixadores seus, embaixadores de Deus aqui na terra. É assim que a Bíblia nos ensina. A epístola de Judas recebe exatamente, ou melhor, nos dá exatamente esta missão de batalharmos pela fé. Para isso, todos os 25 versículos desta epístola constituem uma exortação, uma advertência, uma lembrança, para que nós não caiamos em ciladas, para que nós não incorramos em erros do passado, para que nós não nos deixemos levar pela vida, por esta vida, pelo secularismo, diferentemente, para que nós batalhemos pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas então exorta os cristãos a batalhar pela fé, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. E a palavra batalhar, diz aí no original, no grego, significa dar, se necessário, a própria vida por aquilo que defendemos. É uma palavra que está ligada diretamente a martyrie. É estar disposto a, se necessário, dar a vida por aquilo que você crê. E é exatamente isto que Judas, meu irmão de Jesus, um dos líderes da igreja em Jerusalém, ele está chamando a atenção, motivo pelo qual ele escreveu essa epístola. Porque como pastor, como líder da igreja em Jerusalém, ele percebeu que havia muitos crentes na igreja água com açúcar. Havia muitos crentes na igreja sem compromisso com a fé. Havia muitos crentes na igreja que eram apenas religiosos. Havia muitos crentes na igreja que não eram fiéis testemunhas do Senhor. Havia muitos crentes na igreja que estavam mais para o lado do joio do que do trigo. Esta é a razão principal pela qual Judas escreve esta epístola, de apenas um capítulo, 25 versículos. Judas é enfático, ele é extremamente didático. Ele diz categoricamente: se introduziram no meio da igreja, versículo 4, eu vou ler todo o versículo 4, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Ou seja, a igreja não fora pega de surpresa. A igreja é consciente de que o inimigo se levanta o tempo todo contra ela, contra nós, contra a igreja. Então, isso não foi
de uma forma de surpresa. Isto já havia sido pronunciado para esta condenação, para esta malvadeza, para esta perturbação contra a igreja. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e nega o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Era esse o contexto da igreja instituição, que é cristianismo. Não é outro ramo, é o cristianismo que estava deturpado, é o cristianismo que estava adulterado. Da mesma forma que a fé em Deus lá no Antigo Testamento fora adulterada em Israel, razão pela qual Israel fora para o cativeiro, fora para a dispersão, fora para o cativeiro babilônico, razão pela qual Israel padeceu tanto no deserto e tanto na conquista de Canaã, como bem relata o livro de Juízes. Por isso que lemos no início. O livro de Juízes é o relato de uma tragédia decorrente da desobediência de Israel. Nós fomos chamados para obedecer. Então, já no início da igreja, já nos primeiros dias da igreja, a igreja pastoreada pelos apóstolos, a igreja doutrinada pelos apóstolos, a igreja já estava cheia de homens dissimulados, homens que transformavam em libertinagem a graça de nosso Deus, que negavam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Era esse o contexto da igreja grande, da grande igreja na época da Reforma. E que, na verdade, continua em muitas instâncias, em muitas situações, em muitos lugares. Por isso, um dos princípios, um dos fundamentos da reforma, dos reformadores, foi que igreja reformada sempre se reformando. A igreja não pode se acomodar, a igreja não pode ser fria, a igreja não pode se acostumar, a igreja não pode viver de liturgia. É preocupante, por exemplo, a título de ilustração, quando nós vemos determinadas igrejas locais que exaltam a liturgia de tal forma que parece que o culto é para a liturgia. É uma chamada à atenção à liturgia. O que, na verdade, isso já acontecia na época dos reformadores. Um dos pontos que Martinho Lutero condenou nas suas teses foi exatamente a idolatria da liturgia. E a gente hoje, com boas intenções, exaltando a liturgia, colocando a liturgia como se fosse o centro. O centro é Deus, o centro é Jesus Cristo, o centro é o Espírito Santo, é a Trindade. O centro, a glória é dele. Por isso que Judas encerra esta pequena epístola dizendo: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, a único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as coisas e eras, e agora e por todos os séculos. Amém. A glória é do Senhor, a glória é do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a igreja precisa estar 100% submissa à glória do Senhor e desejando santidade, desejando santificação, fugindo da aparência do mal, fugindo das influências deste mundo, negando tudo aquilo que afronta a graça, tudo aquilo que afronta a palavra, tudo aquilo que afronta Jesus, tudo aquilo que afronta a fé. Na verdade, Judas já antecipava os 5 solas da reforma. Judas já antecipava aqueles 5 pontos capitais da reforma protestante. Somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente as Escrituras, somente a glória de Deus. Queridos, o reverendo Guilherme Orr, comentando essa epístola de Judas, ele diz assim: na última parte da era apostólica, período mais ou menos o ano 67, quando Judas escreveu essa epístola, apareceram muitos falsos mestres,
fazendo proselitismo nas igrejas e atraindo seguidores após si. O ensino desses certos indivíduos se introduziram com dissimulação no início da igreja. A igreja não tinha nem 100 anos, nem 40 anos. Então, Jesus voltou aos céus no ano 30. Essa epístola foi escrita no ano 67, mais ou menos. 37 anos desde o Pentecostes. Logo no início, Judas, um dos líderes da igreja, percebe como a igreja estava sendo contaminada pelo inimigo. Alguma coisa semelhante ao que essa Halloween tem feito contra a igreja. Quando vemos, por exemplo, filhos de crentes participando na escola da festa do Halloween, ou assistindo. Quando vemos, por exemplo, filhos de crentes viciados em jogos na internet, isso faz mal. Quando vemos, como bem colocou o pastor Lucas, os Estados Unidos, que nasceram sobre a Bíblia, nasceram dos pais puritanos, dos pais peregrinos, e hoje essa festa lá roubou a cena. Quase que não se fala mais na reforma protestante do século XVI, mas se fala no Halloween. Veja que inversão de valores. E tem igreja lá nos Estados Unidos. Tem homens de Deus lá nos Estados Unidos. Nós não podemos nos calar. Nós não podemos nos omitir. Nós temos que obedecer a palavra e especialmente o conselho que Judas nos dá. Judas manda que nós combatemos contra o mal. Ele diz aqui no versículo 5, veja como ele chama a nossa atenção. Judas 5, quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Ou seja, que Deus é vingador, que Deus é o juiz, que de Deus não se zomba, que de Deus ele não se deixa escarnecer, que Deus é Deus de justiça. Judas chama atenção para isso. Em outras palavras, Judas está dizendo, não brinquem de cristianismo, não brinquem de igreja, não brinquem de ser crentes. Batalhem pela fé. Sejam cheios da graça, cheios do Espírito. É dever do cristão, irmãos, batalhar pela fé. O legado que os reformadores nos deram não é por acaso. Não é para nós trocarmos o legado das Escrituras, o legado da história da igreja, o legado dos reformadores, por tradições de velhas caducas, como diz Paulo escrevendo a Timóteo. Por tradições desse século, por folclores desse século, por festas profanas desse século. Nós não podemos negar a nossa fé, nós não podemos negar os nossos fundamentos. Somos cristãos. Nós não podemos fazer vistas grossas à iniquidade, à operação do erro. Nós não podemos jamais concordar com essa ideologia de gênero. Nós não podemos jamais concordar. Homem é homem, mulher é mulher, menino é menino, menina é menina. Nós não podemos concordar com esta abominação de banheiros para homem e para mulher, o que é uma realidade já. E que tentam impor, tentam fazer disso lei, tentam obrigar isto. É o mal penetrando na sociedade. E a igreja está aqui como farol. A igreja está aqui como reino de Deus. A igreja está aqui como corpo vivo de Cristo. Só para trazer à memória, todos os reformadores, eles enfrentaram a política da época. Eles enfrentaram os maus políticos da época. Eles denunciaram os abusos e absurdos. Eles não cruzaram os braços. Eles não disseram, ora, nós conhecemos a palavra, nós sabemos que Deus é soberano e se Ele quiser fazer, Ele vai fazer. Eles não fizeram isso, até porque Deus não nos ensina a fazer isto. Deus manda que nós trabalhemos, Deus manda que nós hajamos, Deus manda que nós sejamos suas testemunhas, Deus manda que nós sejamos pescadores de homens.
Então muitos dizem, não, Deus é soberano e o que acontecer, acontecer. Muito bem, mas as decisões quem toma somos nós. Deus é soberano, mas Ele confia a nós a educação de nossos filhos. Deus é soberano, mas Ele confia a nós o verdadeiro ensino das Escrituras. Deus é soberano, mas Ele confia em nós o fiel testemunho da sua palavra. Deus é soberano, mas Ele ordena que nós nos santifiquemos. Deus é soberano, mas Ele ordena que não sejamos cúmplices com as obras das trevas deste mundo. E foi exatamente por entender a soberania de Deus que os reformadores, eles não cruzaram os braços, eles avançaram, eles denunciaram o erro, eles denunciaram os maus políticos, como Samuel fez com Eli, como Isaías fez, como Elias fez contra Acabe e Jezabel, como João Batista fez contra Herodes, como Jesus fez contra Herodes, como os pais da igreja fizeram, Martinho Lutero, Calvino, antes João Hus, Wycliffe, Savonarola, eles denunciaram os abusos, os malfeitos das autoridades. Eles denunciaram a má política, os maus políticos, à luz da palavra de Deus. É exatamente o que Judas está nos ensinando nesta epístola. Queridos, batalhar pela fé exige o que os reformadores nos ensinaram. Os reformadores nos ensinaram, e eu quero pegar essa deixa deles, a submeter-nos a isto que a história registrou como os 5 somente da reforma, ou no latim, os 5 solas. Somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente a Escritura e somente a glória de Deus. Nós vamos ver isso aqui no livro de Judas. Batalhar pela fé significa viver somente pela fé, literalmente. Ora, e não poderia ser diferente. O Senhor nos chamou a que batalhemos diligentemente, versículo 3, diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. O que os reformadores perceberam, e Martinho Lutero de forma exponencial, foi exatamente que a igreja cristã, na sua época, estava muito longe da fé. Na verdade, o cristianismo era apenas uma máscara, era apenas um símbolo, era apenas uma tradição, como prevalece hoje na velha igreja romana. E em muitas igrejas evangélicas também. Apenas um ritual, apenas uma máscara. Judas afirma que o cristão fiel é aquele que batalha pela fé. Esta fé que uma vez foi dada aos santos, não é aleatória. Essa fé não parte de nós, essa fé não é ideia nossa, essa fé não é da igreja local, essa fé é de Deus. E Ele dá aos santos, aos fiéis. A fé é dom de Deus. Judas, então, escreve esta epístola, chamando a atenção da igreja para que, pela fé, resista à influência do mal. Viver pela fé não é apenas dizer eu creio em Cristo e na sua palavra. Viver pela fé significa, se necessário for, até mesmo renunciar a um emprego, renunciar a um desejo, renunciar a um gosto, a uma vontade, renunciar a tudo aquilo que venha de encontro à palavra de Deus, a tudo aquilo que venha contra a santidade que Deus requer de nós. Às vezes uma oferta, às vezes uma compra, às vezes um passeio, às vezes um emprego, é algo que contraria a palavra de Deus. De vez em quando eu ouço alguém vem e pergunta, é possível fazer uma fezinha, é possível fazer uma aposta, é possível, é lícito jogar apostado? Não, não é. Isto é uma afronta contra a fé.
O nosso sustento deve ser decorrente do nosso esforço, do nosso trabalho, não de sorte ou de azar, não de uma fezinha aí, dizem por aí, é uma fezinha. O nosso sustento depende da fé, com letra maiúscula, a fé que é dom de Deus. É Ele quem nos dá o sustento e tudo mais. É Ele quem supre em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Pela fé, irmãos, digamos não a todo aquele e a tudo aquilo que afronta a Deus, que afronta a família, que afronta a pátria, que afronta a nossa liberdade. O que desencadeou o movimento da reforma protestante do século XVI foi justamente uma ação política. Lutero viu que na Alemanha, John Tetzel estava vendendo pedaços do céu, vendendo indulgência. Estava vendendo votos, estava comprando votos. Será que existe isso hoje? A história é a mesma, os nomes é que mudam. Então era um ato político. João Tetzel não estava de nada aí, não estava nem aí para a fé. João Tetzel não estava nem aí para a palavra de Deus. João Tetzel estava interessado em locupletar-se, em locupletar mais e mais o Vaticano. E subjugar e dominar os príncipes da Europa. Era um ato político. Isso mexeu com a fé de Martim Lutero. E foi o que desencadeou a reforma. O que o fez publicar aquelas 95 teses e afixar na porta da catedral de Wittenberg, do castelo de Wittenberg, justamente no dia 31 de outubro. Porque era o principal meio de comunicação, era afixar notícias na porta da catedral. E ele escolheu o dia 31 de outubro justamente por ser véspera do dia de Todos os Santos. Porque no dia de Todos os Santos, 1º de novembro, toda a cidade acorria para aquela celebração, aquela missa, a principal, a de Todos os Santos. Toda a cidade de Wittenberg iria para lá. Lutero era doutor, era doutor em Wittenberg, da Universidade de Wittenberg. E ele fez isso estrategicamente, afixou aquelas 95 teses, mostrando 95 pontos que ele refutava, que ele repudiava, que ele condenava as ações da igreja instituída ali. E um dos pontos foi exatamente o que desencadeou isso foi justamente a venda de indulgências, a corrupção desenfreada em toda a Europa. Então foi uma ação política. Pela fé, Lutero disse não a políticos e religiosos corruptos. E aqui cabe a pergunta: como está a tua fé hoje no Brasil? De que forma você está exercendo a tua fé? Confiando no homem? Imaginando que o homem vai fazer você feliz? Imaginando que o homem vai resolver o problema? Nada nós teríamos se do céu não nos fosse dado. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Então batalhar pela fé significa viver literalmente pela fé. Batalhar pela fé significa aceitar somente a graça. Somente a fé, somente a graça. Judas condena esses que servem-se de seus interesses, ainda que sendo membros da igreja, para transformar em libertinagem a graça de Deus. É o que ele diz no versículo 4. O que é isto? É estar na igreja, é viver na igreja com o talento enterrado. Lembra que Jesus contou a parábola dos talentos? A um ele deu 10, a outro, aquele moço deu 10, a outro deu 5, a outro deu 1. O que recebeu 10 multiplicou, o que recebeu 5 multiplicou, mas o que recebeu 1 enterrou o talento. É transformar em libertinagem a graça de Deus. Deus dá a graça, Deus dá os dons, Deus dá os talentos. E aí o crente diz: eu vivo do meu jeito, eu vivo como eu quero, eu faço o que tenho vontade. Não, irmãos, não é assim. Quem manda na nossa vida não somos nós. Na vida do cristão, na vida do crente, na vida do membro da igreja, quem manda não somos nós. Quem manda é o Espírito Santo. É pela graça que Ele nos dá. E essa graça Ele nos dá. E Ele renova sobre nós. Que Ele requer de nós o nosso trabalho, a nossa eficiência na igreja, a nossa eficiência no mundo, a nossa eficiência como sal da terra e luz do mundo. É pela graça,
essa graça que Ele nos dá é para ser revertida em glória para Ele. Os reformadores perceberam isso, que os cristãos de sua época não estavam nem aí para a graça. Eles estavam tratando o evangelho, tratando o cristianismo, tratando a igreja como se fosse um negócio, um comércio. Eu vou lá porque eu preciso receber alguma coisa. Eu vou lá porque eu preciso receber bênção. Eu vou comprar aquela indulgência porque eu preciso de alguma forma ficar sossegado, tendo garantido que vou para o céu. Mentira, heresia. Eu vou lá para me proteger de bruxas, eu vou lá para me proteger de feitiços, eu vou lá para me proteger de maus olhados. Heresias. Nós não vimos ao culto para fazer a nossa vontade, para receber aquilo que nos agrada. Nós vimos ao culto para servir ao Senhor com alegria. Nós somos salvos não para satisfazer a nossa vontade, nós fomos salvos para fazer a vontade de Deus. Viver somente pela graça significa reconhecer que de forma alguma não se deve obedecer ou praticar aquilo que seja contrário à palavra de Deus. Viver pela graça significa obedecer a palavra, crendo que a palavra vai frutificar em nossa vida, crendo que a palavra vai nos alimentar, crendo que a palavra, a Escritura Sagrada, ela vai nos enriquecer, ela vai nos fortalecer para honrarmos o nosso papel de testemunhas de Cristo aqui na terra. Mas em terceiro lugar, batalhar pela fé significa viver pela fé, submeter-se somente à fé, submeter-se somente à graça, mas também submeter-se somente a Cristo. Judas percebeu que havia já na igreja em Jerusalém partidos, aqueles que seguiam a ideologia de Coré, aqueles que seguiam a ideologia de Balaão, aqueles que seguiam a ideologia de Caim dentro da igreja. Como lá adiante Paulo vai encontrar isso em Corinto, partidos dentro da igreja de Corinto, os que se diziam de Paulo, os que se diziam de Apolo, os que se diziam de Cefas e os que se diziam de Cristo. Percebam, irmãos, que desde o início a igreja sofre, mas como diz o nosso reitor do seminário, cuidado, a história é a mesma, os nomes é que mudam, a história é a mesma. A igreja do primeiro século não foi melhor do que a nossa, não. Às vezes a gente tem a tendência de exaltar a igreja do primeiro século, porque foi a igreja dos apóstolos, pastoreada pelos apóstolos, mas ela tinha os mesmos problemas que temos aqui. Aliás, eu creio que em alguns aspectos aqui até nós somos melhores. Lembra que na igreja de Corinto eles transformaram a Santa Ceia numa orgia? Graças a Deus isso não aconteceu aqui. Viver, batalhar pela fé significa submeter-se somente a Cristo. Em Atos capítulo 5, 29, os apóstolos disseram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas percebam, irmãos, desde o ano 350, com Constantino, até o ano 1517, a igreja instituição, aquela igreja para a qual o apóstolo Paulo escreveu a maior das epístolas, a mais doutrinária, o mais doutrinário livro da Bíblia, a Epístola aos Romanos. Então, desde Constantino até Martinho Lutero, aquela igreja se desviou e continua desviada até hoje. Martinho Lutero, pelo poder do Espírito Santo, tentou reformar aquela igreja, mas ela não aceitou ser reformada. Ela o expulsou, ela o excomungou, ela o condenou à morte, como fizera com tantos outros, e como faria depois com tantos outros que pensaram diferentes dela. Aquela igreja se desviou da verdade. Judas percebeu esse desvio já na sua época. E ele diz: cuidado, veja o que ele fala aqui no versículo 25. Chamando a atenção da igreja para submeter-se somente a Cristo.
ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Não é uma mera doxologia, não é uma mera bênção, é um chamado doutrinário à igreja. Igreja, perceba, somente Cristo, Ele é que é o nosso Senhor, Ele que é o nosso Salvador. E eu amo quando Judas diz assim, e Ele é o nosso Senhor, Ele é a nossa glória, Ele é majestade, Ele é império, Ele é soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. O que Judas está dizendo é, contentem-se em Cristo, alegrem-se em Cristo, vivam para Cristo, testemunhem de Cristo, deem glória a Cristo, somente Cristo. A igreja precisou ser reformada. E como ela não aceitou ser reformada, ela expulsou os reformadores, claro, e o Espírito Santo então organizou a igreja reformada, a igreja protestante. Eu gostei muito que alguém essa semana conversando, alguém falou, pastor, a igreja precisa lembrar-se que ela é protestante. Eu disse, boa palavra. Nós não estamos aqui para concordar com o mundo, nós não estamos aqui para pregar um evangelho que agrade as pessoas, não. Nós estamos aqui para protestar contra a iniquidade, nós estamos aqui para protestar contra aquilo que se levanta contra a família, contra o casamento, contra a educação das crianças. Nós estamos aqui para protestar contra essa ideia de que a mulher tem que disputar com o marido do mesmo jeito, como se tivesse a mesma força. Não, a Bíblia diz que o homem é o cabeça do lar, a mulher é a sua auxiliadora idônea. Vivemos uma cultura, vivemos uma sociedade onde se está impondo, se está induzindo, se está forçando, por exemplo, a mulher a se empoderar-se. E em muitos casos nós vemos num casal, num relacionamento conjugal, a mulher tratando o esposo como se fosse dois contendores, dois que estão em contenda, dois que estão disputando. A Bíblia diz não. O homem é o cabeça, a mulher é a auxiliadora idônea. A mulher deve ser submissa ao marido e o marido deve ser provedor do lar. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Vivemos uma época em que essa ideologia de gêneros tem sorrateiramente penetrado mesmo na igreja. E muitos chegam a dizer, não, é assim mesmo, não tem problema. Claro que tem problema. Claro que tem problema. Nós somos chamados para submeter-nos a Cristo somente, não ao mundo. Mas, queridos, em quarto lugar, batalhar pela fé significa submeter-se somente à Escritura Sagrada, como única regra de fé e de prática. Os reformadores perceberam que a igreja, como instituição humana, já havia muito se afastara da Bíblia Sagrada. Não seguia mais a Bíblia, seguia rituais, seguia liturgias, seguia calendários, seguia festas, seguia homenagens a santos, mas não a Escritura Sagrada. O que moveu, no ano de 1512, Lutero a ter um encontro real com o Senhor Jesus, foi justamente quando, na sua cela como monge, era chamada de cela, o lugar onde os monges meditavam, onde podiam ler a Bíblia, fora dali não podiam ler a Bíblia, e somente eles podiam ler a Bíblia, o laicato não tinha acesso à Bíblia, e Lutero lá na sua cela estava lendo Romanos capítulo 1, quando ele deparou-se com o versículo 17, que diz, o justo viverá pela fé. O Espírito Santo iluminou aquele monge, aquele professor de Bíblia, aquele doutor em Bíblia, aquele doutor em teologia, tinha todo esse conhecimento, mas não conhecia o principal, o Senhor Jesus. Mas foi nesse momento
que Martinho Lutero teve um encontro com Jesus e entendeu que o cristão deve submeter-se somente à Escritura Sagrada. O que a Bíblia diz, o que a Bíblia ensina, o que a Bíblia ensina sobre relacionamento conjugal, o que a Bíblia ensina sobre como o homem deve se portar, como a mulher deve se portar, o que a Bíblia ensina sobre como os pais devem educar os filhos, o que a Bíblia ensina sobre como devemos proceder no papel de cidadãos, como trabalhadores. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Judas, como Martinho Lutero, 1449 anos depois, ensina que o cristão fiel é aquele que submete somente à Escritura Sagrada. Veja o que Judas diz nos versículos 17 e 18. Versículos 17 e 18. Na mesma linha de raciocínio que Lutero teria 1449 anos depois. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, sensuais, que não têm o Espírito. E a palavra sensual aqui não se limita, não se restringe apenas ao aspecto sexual. Sensual no aspecto mais lato, mais abrangente, no sentido carnal. Sensual pode ser a maneira errada como lidamos com o dinheiro. Sensual pode ser a maneira errada como lidamos com o tempo, como lidamos com o lazer. É tudo aquilo em que a carne prevalece. Não apenas no sentido sexual, mas em todos os sentidos. Então, por exemplo, uma atitude sensual, carnal. Eu não vou para a igreja não, eu estou com preguiça. Eu não vou para a escola dominical não, eu vou ficar em casa. Eu vou tirar o domingo hoje para arrumar a casa. Esquece que o domingo é o dia do Senhor. É o dia santo por excelência. É o dia em que nós devemos devotar para estar na casa do Senhor, celebrando, estudando a palavra na escola dominical, orando, participando de reunião de oração, participando do culto. Então não fazer isto é ter uma atitude sensual. Judas denunciou isto. Judas já houvera dito que acima de tudo está a palavra de Deus. Devemos, antes de tudo, obedecer a palavra. E aí ele cita o exemplo de quando o diabo contendeu com Miguel acerca do corpo de Moisés. Um episódio complexo da Bíblia. Judas cita aqui no versículo 9, mostrando que devemos submeter-nos à palavra. Nem o arcanjo Miguel arvorou-se a confiar na sua palavra, mas na palavra de Deus. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Mostrando que, na verdade, a palavra que prevalece não é a nossa. Por maior que seja a nossa autoridade eclesiástica, como presbíteros, como pastores, nem o arcanjo Miguel arvorou-se a confiar na sua palavra, mas na palavra de Deus. Isto é uma lição prática, irmãos, de como nós devemos nos submeter à Escritura Sagrada. O quarto sola da reforma. E, em último lugar, viver somente para a glória de Deus. Viver somente para a glória de Deus. Judas denunciara isto, quando ele fala dos infiéis, quando ele fala daqueles que buscam satisfazer a sua sensualidade, as suas paixões carnais, aqueles que estão na igreja, versículo 12, mas são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidos, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas e para sempre. O que Judas está
denunciando aqui é o fato de existir na igreja aqueles que buscam glória para si, aqueles que se apacentam a si, aqueles que são como ondas espumantes, que não tem nada, aquela espuma passa. Judas está dizendo: busquem a glória de Deus, vivam para a glória de Deus. E é exatamente assim que ele termina: ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Os reformadores perceberam que a igreja no Vaticano, que a igreja que mandava no mundo, que a igreja que mandava nos imperadores, nos príncipes, que a igreja que mandava nos países. Por exemplo, nenhuma embarcação saiu da Europa, daquelas que vieram e encontraram o chamado Novo Mundo, a América, sem autorização do Papa. Qualquer investida daquela, qualquer navegação, qualquer embarcação daquela, para sair teria que ter a bênção do Papa. A glória era toda dele, a glória era toda de Roma, a glória era da igreja, não do Senhor Jesus. Os reformadores perceberam isto e eles ensinaram e declararam em alto e bom som: a glória é somente do Senhor. A glória é somente de Deus. Isto Judas denunciou quando falou, como nós vimos aqui no versículo 16: os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões, a sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Queridos, isto dentro da igreja. Judas então diz: olha, se está acontecendo isso, vocês não conhecem Cristo. Se está acontecendo isso, vocês precisam aprender a viver pela fé, a batalhar pela fé, essa fé que uma vez foi dada aos santos. Os reformadores, na verdade, foram usados por Deus e honraram o chamado que Deus lhes deu e declararam para todo mundo, até hoje ecoando e até a volta de nosso Senhor Jesus, que a igreja fiel vive somente pela fé, somente pela graça, somente submetendo as escrituras sagradas, somente por Cristo e somente para a glória de Deus. Somente a fé, somente a graça, somente a escritura, somente Cristo e somente a glória de Deus. Isto Judas já havia percebido lá no ano 67 da nossa era. A mesma necessidade da igreja naquela época foi a mesma necessidade da igreja no século XVI, é a mesma necessidade da igreja hoje. Que sejamos uma igreja verdadeiramente reformada, que vive somente pela fé, somente pela graça, somente pela Escritura, somente por Cristo e somente para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.